Descartar o velho homem e renascer. O propósito de uma obra como O Caminho Infinito é morrer para o velho homem e renascer do Espírito. Não renascer parcialmente, mas renascer totalmente, adquirindo uma consciência totalmente nova, uma mente totalmente nova, aquela mente que também estava em Cristo Jesus. Com esta prática, a realização da plenitude dessa consciência de Cristo não pode ser alcançada em apenas um momento. Isso porque a consciência crística não é alcançada através da aquisição de conhecimento, nem mesmo adquirida por um conhecimento da verdade. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão real e uma visão sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith traz aqui nesse trecho, mais uma vez o Mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, Mestre. O Mestre Gualberto, pela graça de seu Mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha o que ele vive nesse estado de presença, nesse estado desperto. Bom, mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta que não podemos alcançar essa consciência crística através do conhecimento. Sobre esse assunto, mestre, do conhecimento intelectual sobre a verdade, o mestre pode trazer a sua visão sobre isso para nós? A nível intelectual é possível um certo entendimento de alguns dados assuntos. De alguns assuntos específicos, é possível sim termos uma aproximação intelectual do assunto e, portanto, um certo entendimento deles. Mas aqui no que diz respeito à verdade, não é possível um entendimento da verdade a nível intelectual. Ou esse intelectual entendimento é totalmente ilusório. Uma vez que esse assunto aqui é impossível nós termos dele uma aproximação intelectual. E, no entanto, é isso que a maioria das pessoas fazem. Elas procuram ter uma aproximação da verdade da mesma forma que se aproximam de outros assuntos. Então, teoricamente, através de palavras, de estudos intelectuais, elas tentam se aproximar de um assunto que está além do intelecto, além da fala, além das palavras. Aqui estamos lidando com um instrumento completamente limitado. Sobretudo porque o intelecto em nós, de um modo geral, ele é um instrumento que está dentro de um programa de condicionamento. Então notem, apesar de o intelecto nos ajudar em alguns aspectos, em outros, ele é um empecilho. Ele é, na realidade, um grande impedimento. Assim, essa aproximação da verdade é algo assim. Não há como você ter uma visão da realidade pelo intelecto. E agora vamos esclarecer por que não. Tudo que o intelecto conhece, ele reconhece dentro do pensamento. Pensamento elabora símbolos, imagens, representações verbais, que são as palavras. Então, estamos diante de palavras, de símbolos, de imagens, de conceitos, quando lidamos com o intelecto. A realidade divina, ela está além do intelecto. Então aqui nós temos dois aspectos interessantes. O primeiro, a própria realidade. Além de tempo e espaço,
e, portanto, além de tudo aquilo que é conhecido. Esse é o primeiro aspecto aqui sendo colocado. O segundo aspecto da verdade é a compreensão daquilo que está aqui e agora, nesse instante. E aqui a palavra é a compreensão, não é o entendimento. Precisamos nos tornar cientes daquilo que se passa conosco nesse instante. E intelectualmente isso é impossível. Isso é possível pela observação de nossas reações, de tudo aquilo que se passa aqui e agora, de como reagimos a partir dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, desse específico modo de sentir, nesse contato com a experiência. Portanto, nós temos a experiência e temos o modo de reagir. A ciência disso é uma aproximação da verdade. Essa aproximação não é intelectual, ela é algo vivencial. Então estamos diante de algo que o intelecto não pode fazer. Como é que o intelecto funciona bem? Ele funciona bem na lógica, na avaliação, na conclusão, no discernimento. Então, em alguns aspectos da existência, na experiência, é aqui que o intelecto entra. Mas quanto a esta observação, a esse direto observar de nossas reações, e esse é o contato com a verdade, daquilo que somos, daquilo que manifestamos ser nesse momento, daquilo que expressamos ser nesse momento. Quanto a isso, a verdadeira aproximação da verdade é pela observação e não pela conceituação, pelo intelectualismo, pela compreensão de palavras. Portanto, estamos diante de algo que requer uma visão direta. Então, assim, nós temos a visão da verdade daquilo que somos aqui, que manifestamos ser aqui. E isso não vem pelo intelecto, mas pela observação. É por isso que o trabalho real consiste em colocarmos atenção para as nossas reações. E essa atenção requer um olhar, um direto observar, exatamente sem o eu, sem o ego, sem esse intelecto condicionado. Então essa é a base para a ciência da realidade, da aproximação da verdade além do eu. Então nós temos uma aproximação da verdade pela observação de nossas reações e temos uma aproximação da verdade quando esse movimento do eu cessa, desaparece. Então há algo que se revela já além do eu, além dessas reações. Então eu diria que são dois aspectos da verdade. Um está em um direto trabalho que é a base para essa revelação. E o outro é a própria revelação da verdade. E isso está além do ego, além do eu, além da mente, além do intelecto. Então é impossível, Gilson, termos uma aproximação da verdade pelo conhecimento. Então, leitura de livros, estudos, palestras, ensinamentos, embora isso possa prestar um certo auxílio
uma certa ajuda, pode ao mesmo tempo se tornar um grande impedimento. Se ficarmos agarrados a essas palavras, a esse modelo de representação teórica, conceitual, nós precisamos descobrir algo além de tudo isso, e, portanto, além do intelecto. O que se torna possível quando você se aproxima desta compreensão de si mesmo, desse estudo de si mesmo. Portanto, não se trata de estudar os livros, se trata de estudar a si mesmo, de compreender aquilo que se passa dentro de cada um de nós, nesse instante. Então, essa é a forma real de termos uma aproximação. Ou podemos passar uma vida inteira lendo, estudando, ouvindo palestras, assim como realizando diversas formas de práticas, técnicas, algo que se torna, com o passar do tempo, para a própria mente, algo mecânico. Nada disso realmente funciona, porque isso não lhe aproxima da verdade da meditação. E é a meditação que revela a verdade. Não a prática da meditação ou aquilo que se entende por meditação, mas a meditação que está presente quando nos aproximamos pelo autoconhecimento de nós mesmos. O que requer esta observação sem o observador. Nós temos aprofundado, Gilson, esses assuntos aqui em encontros online, além desses vídeos, em encontros presenciais, em retiros. Um trabalho direto de constatação da verdade requer uma aproximação nova, diferente dessa procura ou busca pelo conhecimento. Isso porque a consciência crística não é alcançada através da aquisição de conhecimento, nem mesmo adquirida por um conhecimento da verdade. Uma pessoa poderia saber toda a verdade que foi revelada em todas as filosofias e em todos os escritos místicos conhecidos pelo homem, e ainda assim não ter um único toque da consciência de Cristo. O vaso deve ser esvaziado de si mesmo. Não é qualquer grau de sabedoria humana ou qualquer grau de bondade humana que podemos alcançar que traz o Cristo. Na verdade, pode ser muito mais fácil para algum pecador obstinado a alcançar o Cristo do que para uma pessoa muito boa. O pecador, muitas vezes, está bem ciente de sua indignidade. Em sua atitude de ser um dos menores destes, e compreendendo sua própria inadequação, ele se esvazia tanto que está pronto para ser preenchido com o Cristo. Ao passo que, como regra, se uma pessoa está levando uma vida humana razoavelmente boa, é provável que ela tenha a ideia: eu sou bom, eu mereço esta bênção. Realmente trabalhei muito para isso e mereço. Mas não é assim. Tudo vem pela graça. E essa graça só pode vir na proporção em que a pessoa é esvaziada, de modo que não há nenhum eu para ser bom. Enquanto uma pessoa tem um traço de crença de que é boa, de que é merecedora ou digna, nesse grau ela está estabelecendo uma barreira para a entrada de Cristo. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta que a crença é uma barreira para a consciência divina. Mestre,
O senhor pode trazer para nós a sua visão do que são as crenças? Sim, Gilson. Toda forma de crença é um impedimento. E por que é um impedimento? Porque a crença trata de algo que se aprende ao longo do tempo. O que se adquire ao longo do tempo são condicionamentos, são ideias, são conceitos. É o resultado da propaganda. Então, nossas crenças são afirmações que temos que se assentam em conhecimentos adquiridos da propaganda, da tradição, da educação. Observe que em cada cultura as crenças são diferentes. Então, se nós somos criados dentro de uma cultura religiosa, nós temos determinadas crenças. Se somos criados em outra cultura, nós temos outras crenças. Então, passamos uma vida inteira presos nessas crenças, dentro da cultura onde fomos criados, onde fomos educados. Assim, a crença não lida com a realidade, ela lida com conceitos, com ideias, com ensinamentos de tradição, de educação cultural. A realidade divina não é algo que a crença possa determinar ou negar. Diante da realidade, não há crença. Quando lidamos com a realidade, estamos lidando com um fato além das ideias. Observe que é muito simples essa questão da diferença entre aquilo que é real, como sendo um fato, e aquilo que é uma crença, como sendo uma ideia. Todas as crenças são ideias. E tudo aquilo que é real é um fato. Uma aproximação de Deus, uma aproximação da verdade, da realidade, é uma aproximação de um fato e não de uma crença. A nossa crença ou a nossa descrença está dentro do mesmo princípio, que é o conhecimento, que é o condicionamento, algo aprendido. Você pode aprender a acreditar ou pode aprender como desacreditar. Então você pode se tornar crente por ter aprendido. Lhe ensinam e você passa a crer. Você pode se tornar também descrente porque lhe ensinam, lhe provam outras formas de crenças. A crença na descrença. Então, a crença e a descrença se assenta no conhecimento, no aprendizado, enquanto que a realidade divina, ela é algo incontestável, porque ela está fora do conhecido, ela está fora da crença e da descrença. A ideia de se provar alguma coisa é da crença. A ideia de se provar algo contrário, negativo, ou oposto e positivo, se sustenta em crenças. Assim, de fato, Gilson, é impossível ter uma aproximação da verdade com base em conhecimentos,
em experiências, em memórias, em lembranças, em tudo aquilo que se aprende, a realidade transcende o conhecido. Há sim uma nova forma de aproximação desse aprender, mas não é pelo conhecimento, não é pela experiência. Temos assim uma visão da realidade, mas essa visão está presente exatamente quando esse intelecto condicionado para padrões de crenças e de conhecimentos e experiências desaparece. Então há um novo modo de sentir, de perceber, de estar ciente da verdade de Deus. Eu sei que isso soa estranho para a maioria das pessoas, porque não estamos acostumados a refletir sobre isso, a ponderar sobre esses assuntos. Porque o nosso modelo tradicional é o modelo condicionado das experiências, dos conhecimentos e das crenças que recebemos dos outros, inclusive dos livros. A realidade do seu ser se revela como sendo a realidade de Deus, como sendo um fato incontestável quando a ilusão termina. E é isso que estamos propondo aqui para você. Uma aproximação da verdade é uma aproximação da sabedoria. E essa aproximação, ela não é conceitual, ela não é intelectual, ela não se assenta em crenças, e sim em uma visão direta, tendo por princípio o autoconhecimento e a vivência direta da meditação. Assim, a meditação é a chave para esta visão da realidade, para esta ciência de Deus. O Cristo não vem enquanto um vaso já está cheio de si e da bondade de um ser humano. O Cristo vem quando uma pessoa está tão vazia de si mesmo que renunciou não só ao mal, mas também ao bem, e assim se esvaziou completamente, para que, quando alguém lhe dissesse como você é bom, como você é benevolente, quanto gentil você é, quanto amoroso você é, sua resposta seria totalmente automática. Por que você me chama de bom? Você sabe muito bem que este é o Espírito de Deus operando através de mim. Nossa tentação particular chegou até nós? É tolice alguém reivindicar qualquer sabedoria, qualquer caridade, moralidade ou integridade, como se tais qualidades fossem de si mesmo. Na maioria dos casos, não é possível saber se uma pessoa teria tais qualidades se e quando surgisse a tentação a que ela é vulnerável. Pessoas diferentes sucumbem por tentações diferentes. Elas não cedem a qualquer tentação que se apresenta. Tem que ser aquela. Alguém disse que todo homem tem seu preço, e só é preciso descobrir qual é este preço. Há alguns anos, em um relatório médico amplamente divulgado, foi descoberto que a maioria das pessoas comete adultério pelo menos uma vez na vida. Isso pode não ser verdade para todos, mas, de acordo com as conclusões deste relatório, é verdade para muitas pessoas. Mesmo que não tenham sido tentadas dessa forma, a maioria das pessoas não está em posição de dizer que não há forma de tentação que não pudesse, se viesse no momento certo, ser difícil de resistir.
Não cabe a ninguém acreditar que sua bondade é sua. Se uma pessoa chegou a um ponto em que sabe que está absolutamente acima de qualquer possibilidade de ceder a qualquer tentação, então ela também deve saber que não é por causa de si mesma, mas por causa de algo maior do que ela que atua dentro dela. Descartando a velha consciência. Desde o momento em que abrimos um livro da verdade, independente da escola da verdade, e desde o momento em que começamos a ler, o velho começa a morrer e o renascimento do novo homem começou. A velha consciência começa a desaparecer e a nova consciência começa a aparecer. Vem tão gradualmente que a princípio não é perceptível. Por muito tempo, não poderíamos ver alguma mudança acontecendo, mas um dia alguém diz: "Oh, o tempo não está horrível? Você está fadado a pegar um resfriado agora." E nosso pensamento volta automaticamente com: "Por quê?" É uma evidência de que já temos um vislumbre de que o poder não está exteriorizado como um germe, como o tempo ou o clima. E nesse grau, a nova consciência nasce. De uma forma ou de outra, à medida em que uma aparência de erro se evidencia em nossa experiência, podemos dizer: "Não, isso não tem força", ou "Isso não é poder", ou então "Isso não tem jurisdição sobre mim." Essa é a nova consciência falando, não a velha, porque a velha consciência tinha medo de tudo, desde o mais ínfimo germe até a maior bomba. Mas, à medida em que a nova consciência se desenvolve, rejeitamos automaticamente toda sugestão de poder na forma ou efeito, ou como um poder separado de Deus. Um dia aparece uma pessoa má em nosso caminho e então percebemos: não, nenhum homem é mau. O mal é uma coisa impessoal. Todo homem é nascido de Deus. Essa afirmação vem de nossa nova consciência, não da velha, porque a velha estava sempre julgando, criticando e condenando. À medida que avançamos em nosso desenvolvimento da nova consciência, podemos mais tarde observar nosso progresso pelo grau em que não tememos mais nada no mundo exterior, e o grau em que não mais julgamos, não mais criticamos ou condenamos nada ou qualquer pessoa no mundo externo. E para você que está assistindo o vídeo até o final, fica o convite, se tu tem o desejo sincero em conhecer a verdade, em se aprofundar na compreensão desses assuntos, o convite é para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros chamados satsangs. São encontros no formato online, presenciais e também retiros, onde o mestre, além de responder às nossas perguntas, ele, por já viver nesse estado desperto, compartilha uma graça, um poder, uma energia que nos ajuda demais nessa autoinvestigação, nesse conhecer a nós mesmos, em compreender o que está além do intelecto. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E a gente se vê no próximo vídeo.